Olá, hoje é quarta, 12 de fevereiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal, que hoje vai falar de previdência e muito mais. Só uma correção, hoje, na verdade, é dia 12 de março. Vamos ver então os destaques de hoje. A Anistia Internacional promove ação para cobrar mais respostas do caso Marielle. Partidos de oposição se reúnem com lideranças de movimentos sociais organizados aqui em Brasília. O objetivo é resistir a cada ação do governo para evitar a aprovação da reforma da Previdência. Reforma na Previdência pode prejudicar em 10 anos 8 milhões de brasileiros, com o salário mínimo baixado de 40% a 60%. Especialistas apontam que quase 80% das pessoas que estão no mercado de trabalho e têm menos de 50 anos não conseguirão se beneficiar das regras de transição da aposentadoria. Só uma correção, hoje é quarta-feira, 13 de março. 10 pessoas morreram, entre elas 5 alunos com idade de 15 a 17 anos e outras 10 ficaram feridas depois que Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, invadiram armados com revólver, machado e arco e flecha a Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Depois de efetuar vários disparos, os 2 ex-alunos da escola se mataram. As aulas em Suzano estão suspensas até sexta-feira. Antes de chegar à escola, a dupla disparou contra Jorge Antônio Moraes, dono de uma loja de veículos nas proximidades, que morreu no Hospital das Clínicas. Na sequência, os atiradores, com um revólver calibre 38, entraram na escola pela porta da frente e começaram a disparar. Atingiram primeiro 2 funcionárias e foram para o pátio, onde atiraram em mais 4 alunos do ensino médio. Depois, seguiram em direção ao centro de línguas. Não conseguiram entrar na sala, trancada pela professora e pelos alunos, e se suicidaram no corredor. Ainda não há qualquer explicação sobre as causas do ataque. Para o comentarista político José Lopes Feijó, o massacre de hoje em Suzano é fruto de um clima de ódio, intolerância e irracionalidade que vai tomando conta do país. Feijó também compara a situação do Brasil com a de outros países em que a circulação de armas é disseminada. Nos Estados Unidos, onde as armas são liberadas com muita facilidade, este tipo de acontecimento não é mais um fato raro. Acontece de tempos em tempos. Aqui no Brasil, esse talvez seja o 3º episódio. Estamos virando uma cópia mal feita da nação americana, daquilo que ela tem de pior. E tanto lá como aqui, o presidente da República defende a liberação de armas de forma indiscriminada, dizendo que isto vai permitir a defesa das pessoas e contribuir para a paz. Não é verdade. As armas só trazem morte e contribuem para a desavença e para a guerra, e para crimes como esse que vimos no dia de hoje. O mais estarrecedor é que um senador eleito por São Paulo, Major Olímpio, resolveu sair com a seguinte barbaridade: que se os serventes e os professores estivessem armados, talvez a tragédia fosse menor. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho, porque, na verdade, isto só provocaria ainda muito mais mortes, provocaria um tiroteio entre os agressores, os professores e os serventes, se eles tivessem oportunidade de reagir, onde a escola inteira ficaria no meio de um tiroteio, onde teríamos certamente muitas vítimas a mais a lamentar. Nossa solidariedade, nossos pêsames às famílias enlutadas que agora têm que enterrar seus mortos. Quem sabe este episódio, ao contrário das palavras do senador, sirvam para mostrar para as pessoas que a liberação indiscriminada de armas só traz tragédia e morte. E quem sabe coloque um pouco de juízo
na cabeça dos nossos governantes e faça o presidente da República refletir que a sua proposta de armar a população é uma proposta completamente errada e que só traz a selvageria para o meio da sociedade. Estamos vivendo um confronto brutal entre civilização e barbárie. E, até agora, a barbárie vai ganhando mais espaço. É preciso que aqueles que querem uma sociedade que conviva de maneira civilizada se oponham fortemente a este tipo de pensamento que só provoca tragédia, derramamento de sangue, morte, luto e pesar. O Brasil precisa de paz. Um dia após a prisão dos suspeitos de matar Marielle e seu motorista, a Polícia do Rio de Janeiro continua o trabalho de investigação. Hoje foi informado que o delegado Giniton Lages, responsável pela investigação, será afastado do caso. A alegação é de que ele cumpriu sua missão. Mas a Anistia Internacional, que acompanha o caso desde o dia do assassinato, não se contenta com essa versão e continua pressionando por respostas. Quem matou Marielle? Apesar do avanço nas investigações que terminaram com a prisão do policial reformado Rony Lessa, acusado de ter efetuado os disparos, e do ex-policial Elcio Vieira de Queiroz, acusado de ser o motorista do carro, o crime ainda não está esclarecido. Várias questões precisam ser respondidas. A polícia respondeu algumas questões, mas há muitas outras questões e a mais importante é quem mandou assassinar Marielle. Em ação promovida pela Anistia Internacional, a cobrança de uma investigação independente. Nós ainda reiteramos que precisamos de um mecanismo independente para monitorar o que está sendo feito, para que ateste a imparcialidade e que tudo está sendo feito da forma correta. Nós esperamos que as autoridades, que constitui um mecanismo independente formado de juristas, investigadores criminais e outros especialistas sem qualquer vínculo com o Estado, sem qualquer vínculo com a polícia, que diga para todos nós e que atestem o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público e da Polícia Federal envolvida. Dentro das caixas, com a pergunta que todos fazem há quase um ano, mais de 700 mil assinaturas de 46 países e 5 continentes, cobrando justiça, investigação e a responsabilização dos executores e dos mandantes do assassinato. Nós temos ativistas em mais de 45 países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, mais de 65 mil pessoas assinaram a petição. As caixas com os documentos foram entregues no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Dona Marinete, mãe de Marielle, que participou da ação, segue cobrando respostas. A gente não quer que fique só nisso, até porque não se acredita que não tenha ninguém por trás disso. É inadmissível hoje e lamentável, né? Porque são agentes públicos que estão supostamente envolvidos, que teria que ter outra postura, teria que ter uma postura de segurança das pessoas e não de cometer um crime da maneira que foi feito com a minha filha. E após um ano de dor e saudades, fala do legado que a filha deixou. Esse legado que a Marielle deixa, essa esperança de uma mulher forte, né? De uma filha muito boa, de uma mulher que conseguiu superar, porque casou muito cedo, mas também superou com todas as dificuldades que ela teve, de pré-vestibular comunitário, de catequista, de tudo de creche comunitária. Então é isso que a gente vê, que simboliza para a Marielle, para a gente hoje como pessoa, como mãe, né? Ver que um legado que a Marielle deixou que não vai ficar por aqui. É uma pessoa que ultrapassou os limites. Marielle hoje não é nossa, Marielle hoje é minha filha, mas é do mundo também. O mundo hoje se reverencia essa mulher que conseguiu mudar de estrutura como parlamentar e como política mesmo de diferença. Em Brasília, a oposição se reúne com centrais sindicais e movimentos sociais para enfrentar a PEC da Previdência. A reportagem é de Welson Kalinowski. No auditório lotado da Câmara dos Deputados, os parlamentares de partidos de oposição, líderes das centrais sindicais e representantes de movimentos do campo e da cidade realizaram a última reunião para organizar a luta contra a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. A primeira resistência contra a reforma da Previdência será na Comissão de Constituição e Justiça, onde obrigatoriamente a proposta inicia a tramitação. Os 66 membros do colegiado estão sendo escolhidos na noite desta quarta-feira. 33 deles têm direito a votos e 19 são da base governista.
A reforma é cruel com as mulheres, cruel com os trabalhadores e trabalhadoras rurais, com os mais pobres, com aqueles que dependem do benefício de prestação continuada. Então, na verdade, é uma reforma contra o povo. Eu espero que a gente consiga reverter, não só na Comissão de Constituição e Justiça, mas no plenário da Câmara e derrotar essa tentativa de extermínio do Estado brasileiro. Para a Central Única dos Trabalhadores, é preciso alertar a sociedade que a PEC representa o fim da aposentadoria no país. É todo um sistema de seguridade que está sob risco de desmonte. Então, a gente já viu esse modelo de capitalização ser implantado em outros países e aonde foi implantado, o resultado foi tragédia e desproteção, em especial dos mais pobres. É essa tragédia que eles querem fazer no Brasil. Por isso que as centrais sindicais estão chamando uma grande mobilização no dia 22 de março agora. Dia 22 de março é o Dia Nacional de luta contra a reforma da Previdência. No campo, a realidade seria ainda mais grave. Com a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres aos 60 anos e a obrigatoriedade de contribuição fixa, milhões devem morrer sem sequer conquistar o benefício. A PEC da reforma da Previdência acaba com a Previdência Rural e, podemos dizer, também com a Seguridade Social. Para isso, nós estamos conversando aqui no Parlamento, mas lá nas bases também, com os vereadores, com os prefeitos, com o comércio local, com a sociedade como um todo, com as igrejas, com todo mundo. E nós estamos com várias ações pelo Brasil afora. Inclusive, na próxima sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Paraíba, a perspectiva nossa é de concentrar lá mais de 5 mil pessoas para conversar com os deputados e os deputados estaduais, com a base daquele estado, para virmos juntos aqui defender os direitos da classe trabalhadora. Os parlamentares acreditam que devem enfrentar ainda a chamada velha política, uma prática que se destacou durante o governo Temer, que oferecia a liberação de verbas de emendas parlamentares em troca de votos favoráveis à reforma. Jair Bolsonaro nega, mas o Palácio do Planalto acaba de liberar R$1 bilhão para deputados e senadores. O que a gente espera é que a política responda ao Brasil com respeito à institucionalidade. E ele que tanto pregou contra o tomar lá da cá, ele que mais pregou? Que ele não venha para cá tentando fazer da institucionalidade um tomar lá da cá. Não vai conseguir. E o seu Jornal Especial de hoje vai falar sobre Previdência. E você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp, por mensagem ou até mesmo por vídeo ou pelo nosso canal no YouTube. Aqui no estúdio eu converso com o ex-ministro do Trabalho e da Previdência, Luiz Marinho. Marinho, boa noite, seja bem-vindo aqui no seu Jornal Especial. Boa noite, Ana, boa noite, telespectadores. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, Marinho, a gente pôde ver na matéria do Elson Kalinowski da importância dessa denúncia, né, de compras de votos por emendas parlamentares. Eu gostaria que você fizesse uma análise, desse a sua opinião referente a essa briga que está acontecendo agora no Congresso e também sobre essa denúncia, né, que é grave, sobre essa compra, no caso de votos. Bom, isso não é novidade na postura do atual governo do presidente, que mentiu durante a campanha inteira e continua a mentir para a sociedade brasileira. O que é importante é que a sociedade tenha consciência do significado da proposta, independente se é no base toma lá da cá, se não toma lá da cá, mas qual a qualidade da proposta de reforma previdenciária e assistencial e de seguridade, porque é um conjunto, porque não trata somente da questão da previdência, trata também de mexer lá no benefício de prestação continuada, lá para aquele senhor, para aquela senhora que não tem nenhuma renda, para aquela pessoa com deficiência que tem o benefício, da gestante, enfim, é um conjunto de proteção social e seguridade previdenciária que está sendo mexida. Mexida para quê? Essa é a pergunta que se coloca. E a resposta é muito simples. Quando fala da questão da previdência e fala de capitalização, é simples a resposta. Isso aqui é uma reforma a serviço do sistema financeiro. É para que os bancos possam, facilitar para que os bancos possam oferecer projetos, propostas de previdência complementar. É para isso que serve, não é para outra coisa. E, acima de tudo, eu diria, como a experiência de ter sido ministro da Previdência, que essa é uma reforma desnecessária. Por que desnecessária? O regime geral da Previdência, que é o trabalhador do regime CLT, contratado, especialmente no serviço privado,
Se a economia retoma o crescimento, ela tem superávit, como aconteceu no governo Lula. Sim. Com os 22 milhões de emprego com carteira assinada que nós tivemos superávit no regime geral. E o regime próprio precisa, já foi feito. Ana, nós fizemos uma reforma no governo Lula e consolidamos no governo Dilma. Está em transição o regime próprio, ou seja, quem é contratado hoje, servidor público, ele não tem mais a paridade, que era a grande distorção do regime próprio com o regime geral. E, portanto, quem é contratado hoje, o teto que ele vai ter lá quando ele aposentar é o teto do regime geral. Mas isso está em transição. Portanto, esse equilíbrio do regime próprio vai se dar mais ou menos pelos cálculos, é evidente que todo ano tem que atualizar, mas a previsão era dar equilíbrio lá em 2046. Do ponto de vista previdenciário, 2046 está aí. Então não há o que falar de necessidade de reforma previdenciária sem antes falar de combate à sonegação. Esse é especialmente tratando do regime geral. Sim. Sonegação. Quais são os privilégios que ainda restam? Vão mexer? São privilégios do passado. Qual é o privilégio? Da filha do militar, que hipocritamente diz que não casa para não perder o benefício, né? Maite Proença, por exemplo, dizem que ela é uma filha de um dos militares, que ela nunca casa no papel para não perder o benefício. Ou seja, vão mexer nos privilégios? Então vamos falar de privilégios. Vamos falar de juízes que às vezes duplica e triplica o seu salário, dependendo da comarca que ele está, de como ele toca, com a vara, quantos processos tem. Aqui estão os privilégios. Vamos falar das castas. Agora, do trabalhador, seja trabalhador ou trabalhadora, seja o regime próprio, seja o regime geral, não há o que falar de privilégio hoje. Ou seja, nós estamos num processo em transição do regime próprio que vai dar o equilíbrio lá 2046, 2047, por aí. Portanto, o que nós temos que fazer é outra coisa. Não é? Agora, este governo que está aí, ele assumiu um compromisso, que não foi com a classe trabalhadora, que não foi com o povo brasileiro, não. Foi com o sistema financeiro. E é aí que vem a proposta da Previdência. E Marinho, a reforma da Previdência, se aprovada, né, como quer o governo Bolsonaro, será implacável com todos os trabalhadores, como você mesmo falou. Especialmente os mais pobres. Entre eles aí também entram os jovens, né, que estão ingressando no mercado de trabalho ou exercem trabalho informal. A juventude não tem mais esperanças de se aposentar. Isso porque a reforma da Previdência, proposta por Jair Bolsonaro, irá penalizar principalmente quem está entrando no mercado de trabalho. Ao estipular uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, um jovem que começa a trabalhar, por exemplo, com 18 anos, que é a realidade de muitos jovens, né, que precisam sustentar a sua família, ele, ainda que concluído 40 anos de contribuição, ainda vai ter uma penalidade, ou vai ter que esperar mais 7 anos para poder se aposentar. Agora, a tendência é que o jovem entre mais cedo no mercado de trabalho para conseguir sonhar em acumular 40 anos de contribuição para ter uma aposentadoria digna. Basicamente, todo o tempo de contribuição e desde o início da nossa contribuição já será no novo regime, que é um novo regime muito mais dificultoso, né? E que coloca, querendo ou não, a juventude num patamar mais distante de alcançar os direitos do INSS. A grande rotatividade de emprego faz da carreira profissional dos mais jovens uma verdadeira missão impossível, já que eles precisam de 40 anos, ou seja, 480 meses de contribuição. Os jovens cada vez vão precisar abrir mais mão do estudo, do tempo livre para ingressar no mercado de trabalho, ainda que em empregos mais precários, para poder ter a possibilidade de ter 40 anos de contribuição. Porque isso impacta mais os jovens também, porque nós somos a maioria entre os trabalhadores do trabalho informal, o trabalho por conta própria. Então, a gente precisa entrar mais cedo no mercado de trabalho para tentar acumular esses 40 anos de contribuição no emprego formal, que é muito difícil. As novas formas do trabalho, a indústria 4.0 e o desemprego em massa certamente contribuem junto às novas medidas da reforma para que a Previdência Pública seja um sonho quase inalcançável para a maior parte da população. A reforma da Previdência, combinada com a reforma trabalhista, o desmonte da educação pública e o teto de gastos, afetará a vida dos jovens diretamente, já que eles serão empurrados para trabalhos insalubres e que pagam menos. A tendência agora, já aventada pelo Bolsonaro, é que a gente substitua o emprego formal, selitista, esse tradicional,
por uma carteira verde e amarela, ou seja, a possibilidade de negociar direitos diretamente entre patrão e empregado. Então, o jovem que ingressa agora no mercado de trabalho, ele vai estar muito mais submetido a essas regras de flexibilização, ou seja, não vai ter contribuição patronal, não vai ter registro em carteira. Então, para esse jovem agora, sob esse período do mercado de trabalho extremamente flexibilizado, desregulamentado, ainda assim, né, nesse período é mais difícil ainda que ele consiga acumular 40 anos de contribuição. Para tentar alertar os mais novos sobre os riscos do fim da aposentadoria, a União Nacional dos Estudantes e a União Estadual dos Estudantes estão realizando uma jornada de lutas da juventude, em defesa dos direitos e contra a reforma da Previdência. A ideia é que os estudantes brasileiros, os estudantes de São Paulo, a partir da UE e da Uni, consigam ao longo desse semestre todo mobilizar os estudantes, mobilizar as universidades e a população como um todo a saber sobre o tema, a mobilizar sobre o tema. É muito complicado, né? Porque a jornada de lutas ela vem no sentido de travar a resistência contra a reforma, mas sobretudo de garantir a informação às pessoas. Bom, a gente recebe aqui agora no estúdio a Regina Camargos, que é consultora do Diese. Regina, boa noite, seja bem-vinda aqui, tudo bom? Obrigada. Bom, como a gente viu aí até as entrevistadas nessa reportagem, né, elas comentaram que são vários os pontos. A gente pode aí pontuar o aumento do desemprego, o aumento do trabalho informal, enfim, que se torna a aposentadoria como algo não alcançável, né? Principalmente para os jovens. Qual que é a sua análise, Regina, quanto a isso? Eu acho que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, elas são faces da mesma moeda. E a reforma trabalhista, de alguma forma, ela demandou a reforma da Previdência e a reforma da Previdência ela vai ensejar uma nova reforma trabalhista. Então, a gente está vivendo uma superposição de reformas, né, que se retroalimentam de uma forma bastante perversa, né? E que, na verdade, ambas as reformas, né, a trabalhista e a previdenciária, da forma a trabalhista já passou e a previdenciária da forma como ela está colocada, o que elas fazem? Acentuam as desigualdades e a desestruturação que já existe no mercado de trabalho. Né? Recentemente, a professora Laura Carvalho, da USP, professora de economia da USP, ela escreveu um artigo dizendo: estamos fazendo uma reforma previdenciária para assumir que teremos para todo sempre um mercado de trabalho desestruturado, com alta rotatividade, com alta informalidade, né, com desemprego elevado. Então, estamos fazendo uma reforma previdenciária para sacramentar um mercado de trabalho que já é muito ruim, muito flexível, marcado por muitas desigualdades. E nesse mercado de trabalho já desigual, já desestruturado e heterogêneo, quem mais sofre? Jovens, mulheres e negros. Então, são duas reformas que se retroalimentam de forma bastante perversa e que vão acentuar ainda mais as desigualdades que já existem no nosso mercado de trabalho. Bom, a gente está falando de jovens, então, né, eles também serão os principais atingidos pela reforma. Vamos saber do pessoal da rua, né, inclusive é um jovem, o que ele acha, a dúvida dele referente à reforma da Previdência? É realmente necessário fazer? É só isso. Acho que não é só a pergunta dos jovens, não, é do Brasil todo. Famosa pergunta que não quer calar. Maria até comentou aqui no início essa necessidade que dizem que, né, desse déficit que tem na Previdência. É necessário, então, essa reforma? Olha, o país, assim, há abordagens diversas, né? Eu colocaria, assim, numa abordagem do bem, né? É uma polêmica, realmente, essa discussão sobre o envelhecimento populacional, os fatores demográficos, né? Então, há uma polêmica entre os economistas, demógrafos, sobre qual o tamanho do impacto que essas mudanças populacionais, essas mudanças demográficas terão na sociedade, no país, na economia do país, né? Então, isso é uma polêmica, mas é uma boa polêmica, é um bom debate. Né? E ele não pode ser usado como se fosse assim: a população está envelhecendo, pronto, temos que fazer uma reforma da Previdência. Não é isso, isso é uma discussão extremamente polêmica do ponto de vista técnico, teórico. E se existisse, né, se chegar por todos os dados à conclusão de que é necessário fazer uma reforma, não seria esta. Né? Porque esta reforma que está sendo proposta é uma reforma que vem para empobrecer o país, para aumentar o número de miseráveis e para fazer com que a roda da economia não rode. Né? Então, assim, se há alguma reforma a ser feita,
certamente não é essa, né, que está sendo proposta pelo governo Bolsonaro. E aí volta também naquela questão. Eu reafirmo que é desnecessário falar em reforma antes. Para falar em qualquer reforma, era preciso falar antes em combate à sonegação. Sem falar em combate à sonegação, sem olhar ainda os atos de quadrilhas que ainda vira e mexe se descobre, sem ter um sistema eficiente que precisaria dar continuidade. Eu fui ministro da Previdência e a minha transição com o meu sucessor foi assim: continue focando a competência de gestão que ainda há espaço para melhorar, para combater sonegação, para combater fraudes, para poder melhorar a eficiência, para cuidar bem do nosso povo. Que nosso povo trabalhador precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de que propicie que eles tenham facilidade no acesso ao seu direito previdenciário, seu direito existencial, seu direito de seguridade. Não há que se falar, numa situação como essa, o déficit. Qual déficit nós estamos falando? É do regime geral ou do regime próprio? Uhum. O regime geral, eu reafirmo, o problema não se trata da Previdência, se trata do problema da economia. A economia brasileira está em frangalhos, falta de confiança. Uhum. Este governo não trará confiança. Se eu analisar os 8 anos do governo Lula, governo Dilma, o momento que nós tínhamos total confiança, que nós geramos empresas com carteira assinada, ou seja, melhorar a formalização do mercado de trabalho, o processo de aumento de formalização leva a aumentar a arrecadação e, portanto, leva a superávit no regime próprio. No regime geral, aliás. O regime próprio, que é do servidor público, esse sim era deficitário, ainda é deficitário, mas é deficitário em transição. Porque o que gerava grande déficit no regime próprio era a paridade, que acabou. Sim, com o FUNPRES. Acabou. Quem entra hoje, quem entra de 2013 para cá no regime próprio, já entra sem a paridade. Uhum. Ou seja, quando ele se aposentar, o teto dele é o mesmo do regime geral. Uhum. Que era essa grande mudança, grande reforma que tinha que ser feita, que o governo Dilma fez. Portanto, nós estamos em transição para um equilíbrio também no regime próprio, que se dará pelos cálculos, quando realizado, 2046. Precisa atualizar agora, ver se é 2046, 2050, ou seja, mas de qualquer forma está aí. Do ponto de vista previdenciário, falar em 2050 é nada. O que nós precisamos é focar a economia, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar investimento. E mais, você tem um mecanismo de atualização da tábua de sobrevida. Essa atualização que está colocada, que tinha no fator previdenciário, que agora tinha no fator 85, 95, pode ir para 86, 96, gradativamente, portanto, precisamos falar de 62, 65 de idade mínima. É suficiente. Pela experiência que eu tenho de ministro da Previdência, isto é absolutamente suficiente. Portanto, há uma grande falácia que leva, sim, à lógica de pensar o regime de capitalização, que é para obedecer ao pedido do sistema financeiro. Isso é uma fraude contra o povo trabalhador, especialmente contra o povo pobre. Falar em reduzir o benefício assistencial de um salário mínimo para ordem de R$400, isso é um crime contra o povo pobre brasileiro. Isso é uma criminalização do povo pobre trabalhador. Bom, e de cada 10 trabalhadores com menos de 50 anos de idade, 8 serão prejudicados pelas regras de transição da reforma da Previdência. Veja na reportagem de Leandro Chaves. A regra de transição para aposentadoria, proposta pelo governo Bolsonaro, dá 3 opções para o trabalhador. Uma delas é o sistema de pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. A partir de 2020... as pessoas, homens e mulheres, que cumprirem cumulativamente a idade somada ao tempo de contribuição, para no caso das mulheres 86, no caso dos homens 96, eles podem reivindicar o benefício, só que o cálculo vai ser feito com base no tempo de contribuição. Então, ou seja, aplica-se as regras atuais, que é de quem tem, a partir de 20 anos de contribuição, 60% da média salarial dos últimos 20 anos. Então, se somou 30 anos de contribuição, aplica-se o cálculo, o valor integral
só se somar 40 anos de contribuição. A segunda opção será por idade mínima, que começa com 56 anos para mulheres e 61 anos para os homens, subindo 6 meses a cada ano até o limite de 62 anos para mulheres em 2031 e 65 anos para homens em 2027. Da mesma forma da regra anterior, para essa também é utilizado o cálculo com base na proposta atual, de apenas 60% do salário base a partir dos 20 anos de contribuição. Quem está há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição, hoje de 30 anos no caso das mulheres e 35 anos para homens, poderá optar pela aposentadoria sem idade mínima, mas terá que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo restante. Ou seja, teria que trabalhar 1 ano a mais. Nesse caso específico, significa uma perda grande tanto para homens como para mulheres, mas para mulheres uma perda maior, uma vez que o tempo de contribuição exigido para mulheres é menor, né? 30 anos. Então, junta o tempo e a idade, o fator previdenciário incide mais sobre as mulheres. Para as especialistas, se a reforma for aprovada, quase 80% das pessoas que estão no mercado de trabalho e têm menos de 50 anos vão ser prejudicadas pelas regras de transição. Olhando as regras de transição, a gente pode dizer que todos perdem, todos os trabalhadores e trabalhadoras. As trabalhadoras perdem mais porque elas são mais afetadas, as regras são ainda mais duras para as mulheres. Perdem porque tem que comprovar um maior tempo de contribuição no mercado que é difícil você se manter contribuindo, aumenta a idade e necessariamente terão uma redução muito grande no valor do benefício. Esse cenário ele vai empurrar o Brasil e os trabalhadores e as trabalhadoras uma parte para um desalento, para uma desilusão, por uma falta de perspectiva, porque vão enxergar lá na frente, por exemplo, 40 anos de contribuição que elas não vão conseguir alcançar e vai estimular, em uma parte, inclusive, aceitar qualquer tipo de emprego. Olha, eu me incluo nesse bolo de 80% aí, no canto dos 50%. E assim, acho que um dos grandes pontos também que é revoltante, né, são vários, mas assim, um que chama bastante atenção é essa questão do tempo de contribuição de 15 para 20 anos, você recebe 60% só, e para chegar no 100%, 40 anos de contribuição. Quem que aguenta trabalhar 40 anos? Tem funções, enfim, atividades que você não consegue tudo isso, né? Sim, e para a maioria da população, dadas essas desigualdades do mercado de trabalho, né, a pessoa, se consegue contribuir 15, já é muito tempo, né, porque ela vive de transições no mercado de trabalho, né, e principalmente as mulheres. Então, a pessoa trabalha 2 anos com carteira, recolhe, depois ela fica 2 anos na informalidade, depois ela fica desempregada. Então, 40 anos era para se considerar um mercado de trabalho sueco. Né? A pessoa entrar no mercado de trabalho com 30 anos, sair com 70 anos de idade e jamais ter ficado desempregada, jamais ter ficado sem contribuir, jamais ter ficado sem renda para contribuir. Isso é uma coisa absolutamente impossível num país como o nosso. Isso não existe, né? O que, na verdade, está por trás disso, de toda essa técnica, aparente técnica, né, de contagem de tempo, de mais tantos anos ou menos anos, é empurrar a maioria da população para assistência social. Tirar as pessoas da previdência social, desmontar todo o arcabouço da Seguridade Social no Brasil e empurrar todo mundo para assistência, que é esse salário que o Marinho está dizendo. Quer dizer, quem é que vive com R$400? Que seja 600, que seja 700, mas, enfim, né, como é que um idoso, né, que chega a uma idade mais elevada, que precisa de cuidados, que precisa de remédio, que precisa
se financiar de alguma forma, né, sua alimentação, sua moradia, como que ele vai viver com esse salário, né, de R$400 ou R$500, né? Sendo que ele trabalhou, muitas vezes trabalhou a vida inteira, trabalhou de fato, mas nem sempre ele pôde contribuir. Então, a intenção, de fato, que está por trás dessa proposta é empurrar 80%, 90% da população, especialmente a população mais pobre, para assistência social e não mais para o direito, excluí-la do direito previdenciário. Ainda falando na questão do benefício de prestação continuada, né, o BCP, de que passariam a receber então dos 60 aos 69 anos R$400, mas isso a gente não tem um controle de reajuste, né? Porque isso pode talvez ser R$400, mas pode mudar, diminuir, ou ficar só nos R$400, né? Na verdade, eu acho que o que a sociedade brasileira tem que ter consciência é fazer uma grande luta para evitar essa reforma. Tem outras reformas necessárias. Reforma política e reforma tributária. É preciso falar de taxar lucros e dividendos. No Brasil, o acionista não paga imposto de renda. É preciso falar das grandes heranças. É preciso falar de outros pilares para dar sustentação à distribuição de renda. O Brasil tem necessidade de aumentar a distribuição de renda. Essa reforma leva a aumentar a concentração de renda, a diminuir ainda mais a renda do andar de baixo. Ou seja, vai totalmente contramão da necessidade que nós temos para alavancar a economia. Isso é um processo de transformar um grande exército de pobres para o mercado de trabalho. Ou seja, o trabalhador está à mercê simplesmente de trabalhar e não ser um trabalhador que possa, a trabalhadora que possa consumir a partir do resultado do seu trabalho, do seu suor. Nós precisamos melhorar a formalização do mercado de trabalho e não a desregulamentação conforme Temer e agora Bolsonaro deseja fazer. É o contrário. As necessidades são outras, não o que eles querem fazer. Ou seja, a encomenda é de quem? É do povo? Não, a encomenda é do sistema financeiro, que são um bando de urubus que querem cada vez mais sacanear com a condição de vida do nosso povo. Não importa se o povo é miserável, eles querem ser cada vez mais ricos, cada vez mais concentrar a riqueza. Sugar. E nós precisamos distribuir essa riqueza. Perfeito. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e voltamos já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
Eu volto a conversar com o ex-ministro do Trabalho e da Previdência, Luiz Marinho, e a consultora do Diese, Regina Camargos. Bom, a gente agora vai saber o que o pessoal pelo WhatsApp tem de dúvida. E a Célia Kassab Luna, aqui de São Paulo, ela pergunta: sou aposentada pelo INSS, meu marido também. Eu ganho pouco mais que 2 salários e ele também. Quando um dos dois falecer, como ficará a pensão? É uma grande dúvida também, porque tem isso de que ela vai ter que escolher um ou outro. Procede isso? Procede. Não vai poder mais, as pessoas não vão poder mais acumular pensões e aposentadorias, a menos que essa pessoa seja um casal e que deixou filhos, né? Então, nesse caso, se ela tivesse filhos com o seu marido e eles ainda estivessem sob a guarda dela, ela ainda poderia receber um auxílio por cada filho, né? Até o limite, se não me engano, de 50% do valor, né? da antiga da pensão. 10% por filho, até o limite de 50%. Né? Então, isso se ela tiver filho. Senão, só os 50%. Senão, se os filhos já tiverem saído de casa, já estiverem trabalhando, ela vai ficar somente com a aposentadoria dela. Ou seja, a renda da família dela, a renda que ela disponha, vai cair pela metade, né? E aí, como que ela também vai viver? A viúva ou o viúvo, né? Vai ter de viver com metade do que viver. Quem vai ajudar essa mãe ou esse pai que ficaram viúvos a se sustentar? Não é? Hoje em dia, a grande maioria dos aposentados, aposentadas que são viúvas, eles é um complemento, né? A renda, enfim, sim, o benefício do ex-companheiro. Porque na medida em que o seu cônjuge morre, você vai ter uma redução do seu poder aquisitivo, uma redução do seu orçamento. Você vai cortar seu orçamento ao meio, né? Então, você tomava um remédio que 2 vezes por dia, você vai passar a tomar uma vez porque, né, você perdeu renda para comprar. Então, é o que, de fato, vai acontecer. Aí resultará num empobrecimento muito grande da população idosa. Isso volta ao que você tinha falado no início, Marinho, da pensão, por exemplo, dos militares, das filhas dos militares. Você está mexendo na pensão do trabalhador, que ganha ali até 2 salários mínimos, mas e da filha, né, do militar, enfim. Ou seja, aquela parte do texto que diz que vamos tentar igualar e não ter privilégios, cai por terra. Cai totalmente por terra. Uma coisa é falar de castas e privilégios. Você vai falar, vamos falar. Temos que falar das filhas que não casam nunca, para preservar a pensão dos militares, e não casa numas, né? Não casa no papel. Mas, enfim, quer falar dos juízes que acumula salário, tem um monte de situação colocada de barbárie desse ponto de vista, de abusos. Agora, falar da necessidade de sacrificar um trabalhador que ganha 1,5, 2 salários mínimos, é o fim da picada. Agora, isso tudo se coloca necessário um processo de evolução da consciência política da população. Porque este governo que fala em fazer isso foi eleito pelo voto popular. Ok? Uhum. Então, o processo democrático é importante e ele tem uma vantagem que você pode corrigir no futuro. Então, daqui próxima eleição, por favor, se toque, não entra no papo furado de Twitter, de mentira, de fake news. Redes sociais, fake news. Não entra no papo furado de alguns telejornais que busca fazer efeito manada do nosso povo. Então, é uma necessidade de aproveitar para um amadurecimento também. Porque nós que eu digo assim, né, o povão, mas eu não votei em ninguém. Você também tem responsabilidade. O fato de não ter votado ninguém é exatamente a grande responsabilidade da omissão. Como diz a Bíblia, o principal pecado é o pecado da omissão. Eu não votei em ninguém. Uma grande coisa você fez. Por que não votou corretamente? Para evitar o desastre que nós estamos assistindo. Porque esse desastre foi escolhido pela urna. Mas não tinha... Tinha jeito, sim. Então, aqui cabe esse processo também de aproveitar de fazer o amadurecimento político das pessoas. Porque pelo amadurecimento nós podemos corrigir. E como nós vamos corrigir agora? As centrais estão chamando dia 22 de março. Eu não trabalho, não tem problema. Eu sou dono de casa, não tem problema. Eu sou estudante, não tem problema. Vá todo mundo para a rua.
vai chamar a atenção do deputado, do senador, não vote isso não. Porque senão eu vou saber quem é o teu candidato a prefeito em 2000, o ano que vem, e vamos penalizar pelo voto, pela democracia. A saída está pela democracia. A saída está pela manifestação do nosso povo. O nosso povo tem grande responsabilidade por isso. Nós vamos falar, coitado do povo. Coitado do povo, é verdade. Mas quantos que agora está correndo risco, eu vou perder minha aposentadoria, vou perder minha pensão. Mas quem você votou mesmo? Votou no coiso. Ou não votou em ninguém. Né? Agora ninguém Então, assume que votou. é hora de dizer o seguinte, tá bom, nós erramos, mas erros são feitos para evitar, de experiência, para evitar continuar errando. Então, nós temos que acertar o futuro. E o acerto do futuro é atender o chamado das centrais sindicais agora. É dia 22, fazer uma grande mobilização nacional para dizer assim, nós não aceitamos essa reforma. Porque essa reforma é uma deformação do nosso sistema. Nosso sistema tem uma proteção legal para os pobres, que já tem deficiência. Então, que tal dizer o seguinte, não venha piorar isso não. Se quer reforma, nós precisamos aperfeiçoar o sistema de proteção social existente no país, não ao contrário. Bom, idosos, pensionistas e trabalhadores que ganham aí menos serão duramente penalizados com redução de benefícios, caso a reforma da Previdência seja aprovada. A reforma previdenciária atinge em cheio o BCP, o benefício de prestação continuada. O governo Bolsonaro quer deixar o valor 40% abaixo do salário mínimo. Para alguns especialistas, a reforma na Previdência vai prejudicar 8 milhões de brasileiros nos próximos 10 anos. O salário mínimo pode baixar de 60% a 40%. O benefício assistencial BPC, ele passa a ser de R$ 400, portanto é 40% do salário mínimo aos 60 anos. E o pior, massacra as viúvas, porque no Brasil hoje nós temos, mês de janeiro de 2019, foram pagas 7.800.000 pensões, das quais 75% são de mulheres. Então, a proposta da nova Previdência é fazer com que haja uma redução de 40% até do salário mínimo para as futuras pensões. Quem recebe um pouco mais de um salário também será prejudicado. Hoje no Brasil, os benefícios assistenciais estão em torno de 5 milhões de pessoas. Então, os novos que entrarão, já entrarão com uma diminuição significativa que vão retirá-los minimamente da miserabilidade, mas não vai ser um combate eficaz à questão da pobreza. Para Quintino Severo, secretário de Finanças da CUT São Paulo, a reforma atinge principalmente os mais pobres. Essa reforma ela não vem para beneficiar aqueles que ganham menos, ela vem para prejudicar cada vez mais aqueles trabalhadores e trabalhadoras que ganham menos. No caso do benefício de prestação continuada, que é aqueles trabalhadores que ganham até um salário mínimo, o que o governo está propondo realmente é desmontar o sistema, impedir que esses trabalhadores tenham uma remuneração minimamente possível para a sobrevivência, porque na medida em que ele desvincula o BPC, que é o benefício de prestação continuada, do salário mínimo, ele vai criar uma condição para que esse benefício desapareça ao longo dos anos. O BPC atende hoje 4.700.000 brasileiros. Bom, agora a dúvida é de uma aposentada, vamos saber qual que é. Eu recebo uma aposentadoria, prestação continuada. Com essa nova lei, vai mudar alguma coisa com a PEC? Vai. Vai. Infelizmente vai. A reforma, ela atinge todos. Ela atinge quem um dia gostaria de se aposentar, quem ainda está entrando no mercado quem está entrando no mercado de trabalho, quem já está e ainda não atingiu os parâmetros necessários para se aposentar e quem já se aposentou. Porque o texto da PEC, ela diz desvincular o reajuste dos benefícios da Previdência do reajuste do salário mínimo.
E vão mexer também na política de reajuste do salário mínimo. Essa é uma das propostas, né? Em que a nova metodologia de correção do salário mínimo não seja mais a atual, que repassa a inflação e mais um ganho de produtividade dos 2 anos anteriores, que é a taxa de crescimento da economia. Então, se você mexe na política de valorização do salário mínimo, não é? No máximo aí passando a inflação ou o que seja, né? E se você desatrela o benefício previdenciário, seja o BPC, seja a aposentadoria, da revolução do salário mínimo, como que vai ser o reajuste dos benefícios previdenciários? Vai ficar aí à sorte de cada legislatura. Então, um ano vai ter reajuste, o outro não vai ter. Um vai ter um reajuste assim, outro vai ser assado. Vai ficar na mão dos políticos, não é? Vai ficar na mão do Congresso Nacional definir o reajuste do salário mínimo a cada ano, dos benefícios da Previdência a cada ano. Então, assim, a tendência é que aquelas pessoas que já recebem aposentadorias ou benefícios da Previdência vejam o valor nominal e real desse benefício, o nominal estagnar e o valor real, obviamente, vai despencar nos próximos anos, porque você está desatrelando, você está desprotegendo a regra de reajuste desses benefícios e dessas aposentadorias. Ou seja, quem está em casa já aposentado ali pensando tranquilo, não tem vida vai me mansa. atingir, não vai ser atingido isso aí, muitas pessoas estão pensando isso, né? Não, eu já me aposentei, minha vida já está garantida. A situação não está. até aqui, assim, você né? tem uma... Eu coordenei as negociações no governo Lula da política de valorização do salário mínimo e vinculamos o piso previdenciário e assistencial no salário mínimo e uma política gradativa de valorização que tem validade nesse momento, se não mudar, até 2023. 2023 fazer uma reavaliação, mas eu vi a necessidade de continuar esse processo para elevar a base para cima. E os demais que estavam acima do salário mínimo, a garantia da inflação. Na verdade, está acabando com as duas coisas, acabando com a elevação real do piso, né, com mudança nas regras da correção do salário mínimo e desvinculando, e botando em dúvida qual tipo de reajuste nas aposentadorias. Ou seja, é um massacre da serra elétrica para com o poder aquisitivo do povo brasileiro, do povo trabalhador. Ou seja, se isso não é suficiente para a gente, do dia 22, ir para a rua, apoiar as centrais, tem greve geral, vamos fazer greve geral, tem manifestação, vamos fazer, tem passeata, vamos fazer, para poder dizer para o Congresso Nacional, para deputados e senadores, olha... A gente não vai aceitar, não. Não vamos aceitar, não, de jeito nenhum. Senão esse país vai parar. É essa demonstração, esse recado que o povo tem que dar para o governo. Não tem aceitação. Tá? Vamos derrubar esse governo, vamos fazer qualquer coisa. Mas se ficar quieto em casa também só, estamos ferrados. Conformado, né? O que será de mim? Vai vir a reforma do jeito que eles estão falando e nós depois não adianta reclamar. Vai atingir todo mundo. Bom, o Luiz Alves, ele perguntou, ele é de Conceição da Feira de Bahia. Algum país que tenha um modelo de previdência mais justo para todos? Porque o governo federal não procura copiar iniciativas menos cruéis para o povo brasileiro. Na verdade, eles querem copiar algo que já não deu certo, por exemplo, no Chile, que é o sistema de capitalização. A gente vê muita hipocrisia nessa defesa desse argumento da reforma da Previdência, né? Quando o governo quer, ele compara o Brasil com os países capitalistas desenvolvidos, né? Todos os países capitalistas desenvolvidos fizeram reformas previdenciárias. Ok, você vai me dar o nível de proteção social que esses países têm? Né? Uma coisa é eu falar de uma reforma previdenciária na Noruega, na Suécia, na Alemanha. Outra é eu falar num país que ainda que é um dos países mais desiguais do mundo. Né? Então, ele faz a comparação quando lhe interessa com os países capitalistas desenvolvidos, falando que todos fizeram e, portanto, nós temos que fazer, mas no momento de adotar um modelo de reforma previdenciária, nos impõe o que há de pior. Né? E que, inclusive, está sendo revisto, que é o modelo chileno, que está sendo revisto no próprio país. Né? Que o país não está suportando, né? O próprio governo, um governo conservador do Piñera, está tentando rever esse modelo. Tamanho o grau de miséria, de pobreza que isso gerou entre os idosos. E gerou rombo para o Estado também. É preciso que se diga, não foi capaz de equacionar
a dívida pública, os problemas fiscais do Chile. Quer dizer, não houve uma reforma da Previdência feita há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás no Chile, que equacionasse o problema fiscal do país. Não equacionou, ao contrário, piorou o problema fiscal, né, do país. E isso impõe um sacrifício enorme à população, gerações e gerações de chilenos, né, que hoje estão aí, a gente vê os casos os mais escandalosos possível, inclusive de suicídio entre idosos. Ou seja, aqui pode ser a mesma coisa, porque a gente acompanha o aumento do desemprego, trabalho informal, ninguém consegue trabalhar continuadamente para poder estar ali pagando sua previdência, enfim. Imagina, para você poder fazer sistema de capitalização no qual você vai tentar ali juntar o dinheiro, e, né, a gente não sabe qual que vai ser a forma, mas e quando você não estiver trabalhando? Onde que você vai arrumar isso? E fora que o sistema de capitalização expõe o próprio país, expõe as próprias finanças públicas, as contas externas do país ficam muito vulneráveis com o regime de capitalização à la chilena, porque esse dinheiro que os fundos de pensão que gerem, né, as aposentadorias dos chilenos, ele não fica no Chile. Né, porque são fundos internacionais, então as pessoas poupam no Chile e esse dinheiro vai todo para fora do país. Então, no momento... Invariavelmente os Estados Unidos. Para qualquer paraíso fiscal, aplicações, para essa ciranda financeira internacional. Né? Então, no momento, se houver qualquer abalo de confiança na economia chilena, o que você acha que vai acontecer? Todo esse dinheiro que tiver nos fundos de capitalização vai ser imediatamente transferido para o exterior, ou seja, ele desaparece do país e deixa não só as pessoas que dependiam daquele recurso vulneráveis, mas as próprias contas externas do país ficam vulneráveis, fuga de capitais. Se a gente observar o Brasil, antes de 88, a Constituição brasileira, que trouxe o direito previdenciário do trabalhador rural, que trouxe na sequência o BPC para o idoso que não tinha aposentadoria, que não tinha renda. Nós vimos um processo de melhoria na distribuição de renda e um processo de consolidação de uma situação melhor das famílias. E muitos idosos passaram a ser chefe de família, passaram a ser rimo de família. Se você olha o comportamento da agricultura familiar, ela vinha numa queda muito grande até 88. A partir de 88 ela se estabiliza e dá até uma certa retomada, em certo momento, da fixação das famílias no campo. Pode observar esse gráfico da agricultura familiar que veio casado com a combinação de reforma agrária, com a aposentadoria rural, com a seguridade social, com a assistência social, ou seja, uma combinação de garantias para uma justiça social, né, mais adequada, proteção social. O que eles querem é fazer um desmonte total. Vai voltar uma situação de fome, de miséria, especialmente aquelas pessoas que chegam numa idade avançada que não teve os tal dos 40 anos do emprego formal. Quem consegue ficar 40 anos no emprego formal? A não ser que esteja numa empresa, num mercado organizado. Agora, o processo é a desorganização do mercado de trabalho, então é piorar muito a possibilidade de você ficar anos a fio no mesmo emprego. Então, é uma combinação dos infernos do ponto de vista da perspectiva, da expectativa do trabalhador, especialmente do jovem, em especial da mulher. Então, aqui nós precisamos arregaçar as mangas e a luta. Sair para a rua. Bom, uma última notícia, mulheres do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e do Movimento Camponês Popular ocuparam hoje a fazenda agropastoril Dom Inácio, em Anápolis, que pertence ao médium João Teixeira de Farias, o João de Deus. A área está sob júdice e tem em torno de 600 hectares. João de Deus está preso, acusado de abusar sexualmente de mais de 500 mulheres que buscavam atendimento mediúnico. A ação das trabalhadoras faz parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra, que começou na última semana com mobilizações em todo o Brasil.
Bom, gostaria de agradecer, Luiz Marinho, Regina Camargos aqui pela participação, também aos nossos telespectadores que enviaram perguntas. Obrigada, viu, mais uma vez, pela presença de vocês. Agradeço e sempre à disposição. Bom, e claro, antes de finalizar o nosso jornal, toda a equipe aqui do seu jornal, toda a equipe da TVT, vamos falar sobre as condolências, né, das vítimas do massacre que aconteceu em Suzano. Então, nossas condolências aqui, minhas e de toda a equipe da TVT. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua.